pessoal, eu sou Babi Ouros e sejam bem-vindos ao meu canal. Do álbum Sour da Olivia Rodrigo. Pra quem não sabe, a Olivia Rodrigo vai lançar álbum na sexta-feira da semana que vem, né, dia 12 de junho. Ela vai lançar seu novo álbum, que agora eu não lembro o nome dele. E pra já se preparar pra esse lançamento, eu resolvi fazer ranqueando dos dois outros álbuns dela, que são o Sour e o Guts, né? Então hoje tá saindo do álbum Sour, semana que vem, acho que entre segunda ou terça mais ou menos, sai o ranqueando do álbum Guts, né? Porque é bem na semana, né, do lançamento do álbum, vai sair o ranqueando do álbum Guts. E depois que eu fizer o vídeo de reagindo, que vai sair no dia 13, do novo álbum da Olivia Rodrigo, eu vou fazer ranqueando também do álbum novo dela. Mas já pra já se preparar para esse lançamento do novo álbum dela, eu resolvi fazer um ranqueando do álbum Sour e semana que vem do álbum Guts. Mas antes de começar, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar o canal para todo mundo, ativar o sininho de notificação e deixe ideia de vídeos e de cantores que vocês querem que eu traga ranqueando aqui pro canal. E me sigam nas minhas redes sociais, que o link delas vai ter aqui na descrição desse vídeo. Também deixe aqui nos comentários o ranking de vocês do álbum Sour da Olivia Rodrigo. E antes de começar, eu tenho um aviso. Eu descobri ontem, se eu não me engano foi ontem que eu descobri isso, que saiu o teaser da nova série do Disney Plus, que é a série Coven Academy, que é uma série que, pra quem é fã de zombies, vai ter 2 atores de Zombies 4 nela, que é os atores Malakai Barton, né, que faz o Victor, e a Sue Bhatia, que é a atriz da... Eu acho que é Sue Bhatia, que se pronuncia o nome dela, pelo menos, que é a atriz da Vera. Os dois vão fazer essa série. Eu descobri ontem que saiu o teaser, né, dessa série, que vai ser lançada acho que em setembro, pelo que eu vi na internet. Então, eu vou fazer reagindo desse teaser, só que ele vai sair no domingo, porque eu literalmente descobri no momento que eu já tinha planejado a semana inteira de vídeo. E não tinha como eu trocar os vídeos que iriam sair essa semana. Então, o único dia que eu tinha livre era domingo. Então, o reagindo de Coven Academy, né, do teaser, vai sair no domingo. Então, agora vamos começar com ranqueando. Né? Esse álbum da Olivia Rodrigo tem 11 músicas e esse ranqueando até que foi fácil de fazer, porque acho que eu já contei isso aqui no canal. Eu gosto muito mais do álbum Guts do que do álbum Sour, da Olivia Rodrigo. Na verdade, eu lembro até hoje que quando ele lançou, eu não gostava de quase nenhuma música do álbum. Tinha uma ou duas músicas que eu gostava muito, mas de resto, o álbum inteiro não me pegava, porque o álbum Sour, tem músicas mais lentas do que agitada. Ao contrário do Guts, que tem músicas mais agitadas do que lentas. Então acho que é por isso até que o Guts me pega mais do que o Sour. Mas quando eu decidi fazer um ranking desse álbum, eu fui ouvir e esse álbum comecei a gostar mais dele. Ele começou a crescer um pouquinho mais em mim. Igual aconteceu com Positions, da Ariana Grande, e Dance with the Devil, da Demi Lovato. Que depois que eu fiz o ranqueando desses álbuns, tanto da Ariana Grande quanto da Demi Lovato, esses álbuns cresceram mais em mim, né? Eu comecei a gostar mais das músicas dele. O Sour passou pela mesma coisa comigo. Eu não gostei muito quando ele lançou, lá em 2021. Acho que foi 2021, né, que ele lançou, se eu não me engano. Eu não tinha gostado muito dele naquela época. E depois que eu decidi fazer esse ranqueando, esse álbum cresceu mais em mim. Tanto que teve algumas músicas aqui que eu tive até mudança de posição, porque eu tive que ouvir o álbum 2 vezes pra decidir a posição certinho. Então, vamos começar com o ranqueando. Em 11º lugar, tá uma música que eu lembro que na época que o Sour lançou, eu não gostei dela. E que agora, quando eu fui fazer o ranqueando, eu comecei a gostar dela. Mas pra mim, eu comecei a gostar dela, mas eu ainda gosto mais das outras músicas do que dela. Por isso que ela acabou ficando em último lugar. Que no caso, o meu 11º lugar é a música One Step Forward, Three Steps Back. Eu não sei se assim se pronuncia certinho. Gente, se eu pronunciar alguma coisa errada, eu não sei falar muito bem inglês. E essa é uma música que eu lembro que na época que o Guts lançou, eu não gostei dela. Eu quase não ouvi ela, inclusive, direito, porque eu não gostei dessa música logo no início. E agora que eu decidi fazer o ranqueando, eu comecei a gostar dessa música. Só que pra mim ela não supera as outras, por isso que ela ficou em 11º lugar.
décimo lugar tá uma música que eu fiquei muito na dúvida se ela ia ficar em nono ou décimo lugar. Eu tive que ouvir 2 vezes pra decidir a posição dessa música, que no caso, em décimo lugar tá a música Favorite Crime, ou Favorite Crime. Eu não sei como se pronuncia certinho. Que essa daqui eu acho que eu nem cheguei a ouvir na época que o Guts lançou. Que o Sour lançou. Pelo menos não que eu me lembre. Eu tô tentando lembrar, eu acho que eu não ouvi ela na época que o Sour lançou. Porque eu acho que assim, quando o Sour lançou, eu acompanhava a carreira do Olivia Rodrigo, mas não tanto quanto hoje em dia. Ou tanto quanto quando o álbum Guts lançou, eu já acompanhava muito a Olivia Rodrigo. Porque, se eu não me engano, esse álbum lançou bem no mesmo ano que a Olivia Rodrigo estourou. Ou foi um ano depois, eu não lembro se a Olivia Rodrigo estourou em 2020 ou 2021. Eu não lembro agora certinho. E eu lembro que eu acompanhava, conhecia a Olivia Rodrigo, mas eu não escutava tanto as músicas dela. Quando o Guts lançou, eu já acompanhava mais a carreira da Olivia Rodrigo. Então, acho que é por causa disso até que o Sour não me pegou tanto. Então, eu não lembro de ouvir essa música, a Favorite Crime, quando na época que o Sour lançou. Mas eu amei essa música depois que eu ouvi agora pra fazer o ranqueando. Inclusive, eu fiquei muito na dúvida se ela ficaria no meu nono ou no meu décimo lugar. Porque apesar de eu ter amado essa música, teve umas outras músicas que eu gostei mais do que dela. E ouvindo uma segunda vez, eu percebi que eu gosto mais da que tá em nono lugar do que Favorite Crime, por isso que ela ficou em décimo lugar. Em nono lugar tá a música Hope You're Okay, que assim como Favorite Crime, eu também não me lembro de ouvir ela na época que o Sour lançou. Pelo menos não que eu me lembre, eu acho que eu não cheguei a ouvir essa música na época. E eu adorei essa música. Inclusive, eu fiquei muito na dúvida se eu tinha gostado mais dela ou de Favorite Crime. Ouvindo uma segunda vez, eu percebi que eu gosto mais dela. Por isso que até que ela tá acima de Favorite Crime. Mas pra mim, ela não supera o meu 8º lugar, por isso que ela está em nono. Em 8º lugar tá a música Enough For You, que assim como não consigo falar uma música. One Step Forward, Three Steps Back, eu também não tinha gostado na época que o Sour lançou. Essa eu lembro, assim como a One Step Forward, Three Steps Back, eu lembro de ouvir ela na época que o álbum lançou, e assim como essa música, eu não gostei de Enough For You. Eu lembro que eu nem cheguei a ouvi-la direito, porque eu não tinha gostado dessa música. Só que quando eu decidi fazer o ranqueando, eu fui ouvir ela e eu amei essa música. Pra mim, ela não supera o meu top 6. Na verdade, eu cheguei a colocar ela em 6º lugar. Só que eu percebi que eu gosto mais da que tá em 6º do que dessa, por isso que ela desceu pra 7º lugar. Pra 8º lugar. Eu percebi que eu gosto de mais 2, na verdade, do que ela. Porque eu cheguei a colocar ela em 6º lugar, só que aí eu fui ouvir as outras músicas pela segunda vez, e eu percebi que eu gosto mais das outras, por isso que ela desceu pra 8º lugar. Em 7º lugar tá uma música que, acho que um ano passado, um ano retrasado, eu fui ouvir ela de novo, né, que eu acho que eu cheguei a ouvir ela na época que o álbum lançou, e eu não tinha gostado muito, só que eu fui ouvir ela de novo e eu amei ela. A partir, acho que do ano passado, o ano retrasado mais ou menos, e eu amei ela, só que pra mim ela não supera o meu 7º lugar, o meu 6º lugar, por isso que ela ficou em 7º. E no caso eu estou falando da música Happier. Eu cheguei a ouvir ela o ano passado, ano retrasado, que eu inventei de ouvir as músicas dos álbuns da Olivia Rodrigo, e eu lembro que eu acabei ouvindo essa e eu acabei adorando essa música. Só que quando eu decidi fazer o ranqueando, eu percebi que eu gosto mais de uma outra música do que dela. Por isso que ela acabou descendo pra 7º lugar. Mas eu queria ter colocado ela mais pra cima, porque foi uma música que eu gostei muito quando eu resolvi ouvir algumas músicas da Olivia Rodrigo e ouvi essa. Então essa eu já tinha escutado antes de ouvir o álbum Guts, né? No caso, o Guts, Sour. Eu tô confundindo toda hora o nome do álbum da Olivia Rodrigo, né? Mas eu já tinha escutado ela antes de fazer o ranqueando e eu já adorava essa música, mas pra mim ela não supera o meu 6º lugar, por isso que ela tá em 7º. Em 6º lugar tá uma música que eu acho que eu cheguei a ouvir ela na época que o álbum lançou. Eu acho, eu não tenho muita certeza. Eu acho que eu cheguei até a gostar dessa música, não sei por que eu parei de ouvir ela, porque eu gostei muito dela. E quando eu ouvi de novo, né, pra fazer o ranqueando,
Eu percebi que eu gosto mais dela do que Happier, por isso que ela tá acima de Happier. Porque, no caso, meu sexto lugar é a música Jealousy, Jealousy. Que eu cheguei a ouvir ela na época que o álbum lançou. E eu lembro que eu gostei, eu não sei porquê, mas eu parei de ouvir ela depois de um tempo. Porque, como eu falei, eu quase não escutava as músicas do Guts. Do Sour. Eu acho que tem só duas músicas que eu escutava muito desde a época que o Sour lançou, que são meu top 1 e meu top 2. De resto, eu realmente não escutava as músicas tanto. Então, essa música, quando eu ouvi pra fazer o ranqueando, eu amei ela. Eu cheguei a colocar ela em quinto lugar. Só que eu percebi que eu já gosto mais de que tá em quinto do que ela. Por isso que eu acabei descendo ela pra sexto. Porque acho que o meu top 5, todas as músicas são músicas que viraram single da Olivia Rodrigo. E eu cheguei a colocar a Jealousy em sexto, acima de uma música das músicas da Olivia Rodrigo que virou single. Só que eu vi numa segunda vez eu percebi que eu gosto mais dessa outra, por isso que ela acabou descendo pra sexto lugar. Mas acho que entre as músicas da Olivia Rodrigo desse álbum, que não são single, Jealousy é uma das minhas favoritas. É que ela literalmente não supera o meu top 5, que são músicas que viraram single. Por isso que ela tá em sexto lugar. Em quinto lugar, tá uma música que eu acho que foi a primeira música da Olivia Rodrigo que eu ouvi que eu gostei. Que tipo, se tornou uma música que eu viciei, que eu ouvia direto. Que no caso, meu quinto lugar é a música Deja Vu. Que eu acho que foi o primeiro clipe da Olivia Rodrigo que eu vi e que eu gostei da música. Porque eu tinha visto uma outra, que é o meu quarto lugar, inclusive, mas eu já falo mais sobre isso. Depois quando eu for falar dela, eu vou falar mais sobre isso. Eu cheguei a ouvir a que tá em quarto lugar. E pouco tempo depois, acho que a Olivia Rodrigo lançou Deja Vu. Eu não lembro se Deja Vu foi o segundo single ou não. Eu não tô nessa dúvida agora. Mas eu cheguei a ouvir Deja Vu e eu amava, eu ouvia ela direto. Só que aí a Olivia Rodrigo lançou a minha favorita, que é o que tá em primeiro lugar. E aí depois de um tempo eu parei de ouvir Deja Vu. Porque também eu cheguei a enjoar de Deja Vu. Mas ouvindo ela de novo pra fazer o ranqueando, eu percebi o quanto eu gosto de Deja Vu. Por isso que ela acabou ficando em quinto lugar. Porque ao mesmo tempo que eu gosto muito dela, eu enjoei dela. Então acaba que ela ficou em quinto lugar por isso. Mas eu lembro que ela foi uma das primeiras músicas da Olivia Rodrigo que eu comecei a gostar. Foi acho que a primeira música da Olivia Rodrigo que eu gostei muito, assim. Fora de High School Musical, The Musical, The Series, né? Porque eu já gostava da Olivia Rodrigo desde a época de High School Musical, The Musical, The Series. Só que, apesar de ter assistido pouco naquela época. Mas eu já gostava dela desde aquela época. Então acho que fora de High School Musical, The Musical, The Series, da carreira da Olivia Rodrigo mesmo, Deja Vu foi a primeira que eu comecei a gostar. Mas hoje em dia eu dei uma enjoadinha dela. Agora eu tô voltando a gostar mais, né? Quando eu voltei a ouvir o álbum Sour pra fazer o ranqueando, eu percebi que eu gosto mais, o quanto eu gosto dessa música atualmente, né? Eu voltei a gostar mais dessa música. Por isso que ela tá no meu quinto lugar, mas pra mim ela não supera meu top 4, por isso que ela tá em quinto lugar. Em quarto lugar, tá uma música que literalmente foi o que fez a Olivia Rodrigo estourar, né? Foi onde ela ficou mais conhecida. E eu lembro que na época eu odiava essa música. Literalmente eu odiava essa música. Eu fui literalmente começar a gostar dela agora. Que no caso eu estou falando de Driver's License. No meu quarto lugar é Driver's License. Literalmente, gente, eu odiava Driver's License quando ele lançou. Não sei porquê, mas essa música nunca me pegou. Naquela época, pelo menos. Hoje em dia, quando eu fui ouvir as músicas pra fazer o ranqueando, eu comecei a gostar de Driver's License ao ponto de que ela supera Deja Vu pra mim. Porque, como eu falei, Deja Vu foi a primeira música que eu ouvi da Olivia Rodrigo que eu gostei. Só que quando eu ouvi Deja Vu, ela já tinha lançado Driver's License. Só que eu tinha odiado Driver's License. Foi literalmente uma música que eu tinha odiado na época que ela lançou. Eu não tinha me pegado. Eu já gostava da Olivia Rodrigo, né, na época que ela lançou Driver's License. Mas eu odiava essa música. Então, Deja Vu foi a primeira que ela lançou pós, né, Driver's License, que eu comecei a gostar. Eu acho que foi a primeira música que ela lançou. É que eu não lembro se Deja Vu veio primeiro ou se as outras músicas veio primeiro. Mas eu acho que Deja Vu foi a primeira música que eu comecei a gostar. E Driver's License eu literalmente comecei a gostar agora. Pra mim, hoje em dia, eu gosto mais de Driver's License do que Deja Vu. Mas pra mim, ela não supera meu top 3, por isso que ela está em quarto lugar. Em terceiro lugar, assim como Driver's License, está uma música que eu odiava na época que o álbum lançou. Acho que tem uns 2 anos, mais ou menos, que eu comecei a gostar muito dessa música. Que, no caso, meu terceiro lugar é a música Traitor.
Eu não gostava dessa música também quando o álbum lançou. Ela e Driver's License, entre as músicas que viraram assim, eram duas que eu odiava. Eu não gostava, principalmente porque essas músicas são meio lentas, então acabava que eu odiava essas duas músicas. Principalmente mais Driver's License do que Trader até. Só que, com uns anos pra cá, eu comecei a ouvir mais Trader. Acho que tem uns 2 anos mais ou menos que eu comecei a ouvir muito Trader. E eu comecei a viciar nessa música. E eu amo essa música. Mas pra mim ela não supera meu top 1, meu top 2, que eu já gosto há mais tempo. Por isso que ela acabou ficando em terceiro lugar. Mas eu lembro que na época eu odiava Trader. Não tanto quanto eu odiava Driver's License. Eu acho que eu odiava mais Driver's License do que Trader. Mas essa foi uma música que, com o passar dos anos, acabou crescendo mais em mim, tanto que hoje em dia é meu top 3, né? É meu terceiro lugar. Em segundo lugar tá uma música que eu lembro que a primeira vez que eu ouvi ela, eu não gostei muito. Aí eu fui ouvir de novo que ela lançou. Eu não lembro se ela lançou essa música primeiro, depois lançou o clipe, ou foi ao contrário. Mas eu lembro que quando eu vi o clipe, eu comecei a gostar mais dessa música. E aqui no caso, meu segundo lugar é a música Brutal. Eu lembro que eu não tinha gostado de Brutal quando ela lançou, quando eu ouvi ela a primeira vez. Mas depois de um tempo eu comecei a gostar muito dessa música. E ela, junto com o meu primeiro lugar, eram as músicas que eu mais escutava da Olivia Rodrigo naquela época, né? Quando o álbum Sour lançou. Era essa e o meu primeiro lugar. Eu escutava direto. Mais o meu primeiro lugar, inclusive, do que Brutal. Porque Brutal demorou um pouquinho pra mim começar a gostar mais dela. Mas é uma das músicas que eu mais gosto da Olivia Rodrigo do álbum Sour. Acho que ela não é a minha favorita no geral da Olivia Rodrigo. Mas é uma das que eu mais gosto da Olivia Rodrigo. Mas pra mim ela não supera meu primeiro lugar, por isso que ela tá em segundo lugar. Em primeiro lugar, tá uma música que desde a primeira vez que eu ouvi essa música da Olivia Rodrigo, ela virou minha favorita do Sour. Antes do Guts ser lançado, ela era a minha favorita, no geral, da Olivia Rodrigo. E o clipe dela também era o meu favorito. Acho que hoje em dia, ele é o meu clipe favorito do álbum Sour. Entre os clipes da Olivia Rodrigo, eu não tenho mais um favorito, eu acho que hoje em dia. Mas na época do Sour, que o Sour lançou, esse era o meu favorito. E antes do Guts ser lançado, ele era o meu favorito no geral. Ele ainda é o meu favorito das músicas que viraram single do Sour. É que hoje em dia eu acho que eu nem tenho mais um favorito da Olivia Rodrigo. Cada vez que eu vejo uma, eu falo que é um favorito meu. Então, eu nem tenho mais decidido, mas foi uma das minhas favoritas. E no caso, meu primeiro lugar é a música Good For You, que até hoje é uma das minhas músicas favoritas da Olivia Rodrigo. Acho que se eu fizesse um ranking da Olivia Rodrigo no geral, essa música estaria no meu top 5 fácil, de tanto que eu amo essa música, desde a época que ela lançou. E, como eu falei, ela e Bruno eram as únicas músicas que eu escutava na época que o Guts lançou. As outras eu não gostava. Ou eu não gostava, ou eu nunca nem tinha escutado, ou pegado direito pra escutar. Literalmente. Então acho que foi até por isso que esse ranqueando foi fácil de fazer. Porque quando eu decidi fazer, eu falei, tá, o meu primeiro lugar já vai ser Good For You e o segundo lugar, Brutal. Eu nem lembrava, na verdade, que Brutal era do álbum Sour. Eu tinha esquecido disso. Aí quando eu fui ouvir as músicas, eu falei, tá, Brutal é meu segundo lugar e Good For You é o meu primeiro. Porque Good For You é uma música que eu odeio daquela época. E foi a primeira música da Olivia Rodrigo que se tornou a minha favorita, foi Good For You. Eu amo essa música e eu amo o clipe dela. É um dos, assim, eu não sei com certeza se é um dos meus favoritos, porque hoje em dia eu não sei se eu tenho um favorito. Mas é um dos que eu mais gosto da Olivia Rodrigo. É o Good For You. Eu amo essa música e eu amo esse clipe. E eu acho que é só. Então, pessoal, meu ranqueando ele ficou assim. Vou deixar a foto aí na tela. Então, pessoal, foi esse vídeo. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar o canal pra todo mundo, ativar o sininho de notificação e deixar ideia de vídeos e de cantores que vocês querem que eu faça ranqueando aqui no canal. E me sigam nas minhas redes sociais, que o link delas vai estar aqui na descrição desse vídeo.